Olá, bem-vindo ao seu curso 1 de Euclides, que vai falar sobre a proposição 1 a 6 de Euclides, comparando ao signo arqueológico. É um fluxo de controle do fenômeno. E todos os fenômenos universais, até uma pedra na sua condição Demócrito atômica, vai ter então a necessidade desse sempre fluxo de controle da coisa. Aqui é um outro tipo de fenômeno universal, com um fluxo de controle maior. E aqui é um corpo que está extrapolando a sua energia em si mesmo e sendo capaz de formar agora aqui, ó, no sistema escalar, um outro anel sólido dele mesmo, ó. Ele criou um outro anel. Nesse caso, como é 0,333333 infinito, esse anel então é regular, ó, tá? Aqui, como é 0,09, é uma parte que aparentemente poderíamos chamar de anomalia, né? Mas não é, na verdade, essa energia ela está extrapolando do corpo. Tá? Aqui tem uma leitura até cancerígena da coisa, tá entendendo? De uma eucarionte que está atribulado internamente, gerando então agora essas anomalias, né? Ou o osso, quando ele começa a formar o tal bico de papagaio, né? Seriam essas condições aí de expressão. Aqui no sistema escalar, nós temos um corpo com uma irregularidade, ó, energética nesse segundo anel que extrapola o próprio corpo, porque o corpo é 1, ele é preenchido, e 14, 2, 8, 5, 7 é essa energia a mais da coisa. É uma forma de leitura. Isso é uma leitura órfica. O corpo é 1. Tudo que está além de 1 é um segundo anel, por assim dizer. Uma forma expressiva órfica da representação e compreensão da coisa. Vamos lá no sistema escalar. Então, na condição de 3 dividido por 4, 5 dividido por 6 no padrão dessa leitura do signo arqueológico, o que a gente tem aqui, ó? Nunca atinge 1. Nunca atinge 1. Sempre fica em 0,99999 infinito na coisa. E que é essa expressão do objeto, tá? É um objeto equilibrado num fluxo de controle em si mesmo, em qualquer fenômeno, que está trocando energia e expelindo energia e se mantendo ali equilibrado. Agora, quando nós... isso que Gauss queria explicar. Quando a gente mexe agora nesse fenômeno, tá? O que a gente tem aqui então? A gente tem uma inversão do cálculo, da escala padrão dos números fixos do signo arqueológico. Aquilo que era 3 dividido por 4, 5 dividido por 6, na condição espelhada, agora é 4 dividido por 3 e 6 dividido por 5, seguindo o mesmo padrão. Então agora nós temos sempre um corpo 1 mais um quantum 0,333333, ou seja, o que for. Veja que todos são 1, ó. Todos são 1 infinitamente e mais o seu campo. Outra condição importante de leitura agora da condição de campo, de leitura dessa condição, que a gente pode chamar negativo, é que para todo o corpo 1, ó, esse valor, que é o menor valor do padrão, ele apresenta em 0,333 uma imanência de energia maior do que esse padrão 3000, que tem um valor maior aqui da divisão, em 0,000333. É uma leitura inversa. Vamos lá. Esse então, ó, é o padrão
1,3333. E esse é o padrão 1,142857, porque o 142857 está criando aqui, ó, na distância do signo arqueológico de Kepler, uma oscilação, ó, tipo 2 vem para dentro, 4 vem para fora, 2 vem para dentro, 8 vai para cá, 5 vem para cá, entende? 7 sobe um pouco. Então ele está criando esse tipo de energia aqui, ó, manifesta nessa áurea, esse 142857, porque é uma leitura de Kepler, de distância da coisa da leitura de campo, né? Mais a condição de entendimento da força aí. Já esse 3 não, ele tá regular, ó, tá vendo? Agora vamos lá. Quando a gente fala 0,0009, na verdade esse 0,009 ele tá mais próximo aqui, ó. Mais próximo aqui, tá vendo? Do fenômeno 1. Então essa energia ela é menor. O fenômeno é maior porque ele é 3.000 dividido por 2.999 na escala, né? Ou seja, esse corpo, por assim dizer, tá? Aí fica os expertises, tá? Esse corpo é enorme, esse valor 1 é enorme, mas com uma áurea, né? 0,009, bem pouquinho aqui, tá? Bom, essa é uma leitura, tá? De anel. Agora a gente pode considerar a leitura como sendo uma anomalia crescente aqui, ó, tá? 0,09 tal, uma dessa forma a gente pode considerar. Olha aqui o Sol, tá? E aqui tá o arco do Sol, por exemplo, tá bom? Isso é uma leitura de movimento da proposição 18 de Euclides. Então era assim que Gauss compreendia o verdadeiro campo. E através desse verdadeiro campo ele desenvolveu então as suas leis, tá? As suas expressões de leis, tá bom? E que de alguma forma estão corretas, ou provavelmente aí fica os expertises, na base de campo agora, entendimento de onde ele tirou essa leitura, em alguns detalhes sutis e incorretas, né? Precisando então de uma reforma para melhorar aí o campo, a área da física, tá? Em específico. Então nós entendemos esse sistema positivo e negativo escalar da coisa, do padrão, e como o padrão se manifesta, tá? Vamos então agora a esse fechamento do entendimento da lei de Gauss, que é só isso que eu vou colocar, porque é a pontinha do iceberg, né? Que fique agora em aberto para que vocês analisem, porque eu só quero provar que o objeto arqueológico, esse signo arqueológico carregado por Jesus, que foi morto por causa disso, é real, tá? Então o que ele diz aqui em uma das leis dele, né, das leis de Gauss, das relações desse fluxo de campo elétrico? Ele diz que é fundamental para a lei de Gauss o fato que a força elétrica é proporcional ao inverso do quadrado da distância. É esse fato que faz com que o fluxo de E não dependa da superfície gaussiana escolhida e depende apenas das cargas que estão localizadas no seu interior. Vamos lá então analisar. Ora, o quadrado da distância de Newton, aonde está? Eu não tenho aqui o valor 10. 10, ele é maior que o valor 3. E aqui é o quadrado da distância. Isso quer dizer que 3, ele é puxado por força por 10. 10 é uma força maior, então ele traz 3 para ele. Mas ao mesmo tempo, a soma de 6 mais 3 mais 5 mais 2 mais 4 mais 5 mais 3 é 30. E nessa condição de centrífuga, nessa condição da centrífuga da força, todos os números juntos formando uma força estão sendo expelidos no quadrado da distância, estão sendo expelidos para fora, tá? Porque essa força da união dos elementos somados do extremo da corda do signo arqueológico, formando 30, expande para fora o objeto, ao mesmo tempo que no quadrado da distância as partes em separado faz com que essa força venha para dentro. Então é nesse entendimento de força maior e força menor que Gauss então toma as suas devidas conclusões no campo, no objeto, na condição de especulação inversa. Aonde está a especulação inversa, gente, na escala? Está aqui, ó,
3×4 no padrão dos números fixos e 4×3, tá? Que é o quadrado da distância, as partes, os números extremos, né, das partes, ou 5×6, 6×5, né? Inversamente em si. Então, criando aqui um corpo, essa escala aqui, ela cria um corpo mais um anel de energia, e essa escala aqui mantém o corpo pulsando em si mesmo, porque nunca ultrapassa o valor 1 de corpo. Esse é um corpo em si mesmo, se retroalimentando, sempre com esse fluxo de controle limite em 0,99. E esse é um corpo que extrapola a sua energia, criando um novo anel. E aí nós temos então a nossa ciência dominando o tal eletromagnetismo na história dialética. Veja que na representação dos números fixos desse cálice, candelabro, árvore ao mesmo tempo, nós temos agora também a roda da vida. Esta roda da vida, e que de alguma forma explica o tempo e espaço do nosso universo, ela então possui em seus raios, em seu sistema, uma dupla relação cartesiana formando 8 raios, sendo 8 o valor expressivo do infinito em agora si mesmo, dos números essenciais de 0 a 9. Note que na construção agora, partindo dos números nucleares do signo arqueológico, o valor 4 mais 2 forma aqui embaixo 6. O valor 2 mais 5 forma 7, 5 mais 3, 8 e 6 mais 3, 9. Logo, após essa circunferência do sétimo espírito que está no ar na representação desse objeto, nós, além de termos 2, 4, 2, 5, 3, 6, 3, 5, nos seus raios externos, nós temos uma segunda onda de valor 6, 7, 8 e 9, sendo 9 o céu dos céus. Veja essa representação. Nós temos aqui, os valores nucleares, os primeiros valores descritos na Bíblia do candelabro, com o seu valor central, pois 6 mais 4 fixo preenche o botão central de valor 10, e ao mesmo tempo no quadrado, 5 mais 5 fixo preenche o valor central de valor 10. E esse é o tal paralelogramo de Sir Isaac Newton, ao qual nós não vamos explicar agora, e que explica tranquilamente o quadrado da distância e das forças, entre força mais forte e força mais fraca do nosso universo. Bom, como eu disse, 4 mais 2 forma 6, 5 mais 2, 7, 5 mais 3, 8, dos números fixos, tá? Ninguém está inventando nada, e desse signo arqueológico encontrado dentro do manuscrito bíblico. 6 mais 3 igual a 9. A soma agora de 6 mais 7, mais 8, mais 9, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6 dessa circunferência é então 60. O valor então da luz do nosso universo aumentou 100%. E aqui, nessa expressão superior 9 mais 9, nós temos então simbolicamente, conforme Chebran Chevalier, nós vamos deixar o link dessa obra para vocês, o céu dos céus, que é a expressão de 18 ou 81, pois não importa a quantidade numérica, e sim a qualidade de sua relação. Então, 18 e 81 são a mesma coisa, pois 8 mais 1 ou 1 mais 8 é o valor superior 9, ao qual 9, na ponta deste sistema e já exterior a esta segunda circunferência, se recebe mais 1 de energia, por assim dizer, converge para si mesmo no seu valor central do sistema representativo desta coisa, deste ovo de Sócrates, para 10. E uma vez descendo para 10, ele ganha mais uma onda ou mais uma pressão, pulsando em si mesmo e ao mesmo tempo em si mesmo perdendo energia. Perceba que essa expressão
ela representa o nosso próprio corpo como fenômeno imaterial, pois a nossa derme, sendo limite aqui nessa circunferência, ela possui um sistema de fluxo de controle de energia dos gastos internos de nosso órgão e que agora tem uma relação com esse espaço maior, ao qual nós vamos representar como sendo a priori não numerado, trocando com esse espaço maior energia. Nós precisamos retirar desse espaço maior, que nós estamos dizendo ser agora não numerado na representação, alimento para colocar dentro do nosso corpo, nosso fenômeno nuclear, e assim no tempo e espaço continuar vivendo. E ao mesmo tempo que esse alimento que nós recebemos, convergimos para dentro do nosso corpo, está também levando para fora partes dessa energia usada e gasta e etc. Então essa é uma relação também estoica de forma de leitura e padrão de leitura na anatema desse verbo primordial corrompido do signo arqueológico. Sobre a altura do triângulo, por incrível que pareça, nós encontramos esse sistema em duas obras na arqueologia dialética. Em O Capital de Marx, que não tem nada a ver com comunismo, eu vou enfatizar bem, não sou comunista, nem jacobina de extrema esquerda, girondina de extrema direita da corrupção. Então é na obra de Marx que propositalmente se coloca a ideia de que se você lê, você é um comunista, que você encontra então a importância do entendimento da altura do triângulo. E a obra do Capital, ok? O importante é entender a trigonometria do signo, independente de ideologias. As ideologias não me interessam. Nós estamos resgatando o objeto na arqueologia. E ao mesmo tempo, é em Daniel bíblico que nós encontramos o valor próximo a 1335 de Daniel bíblico 12, em 1350 desse sistema agora especulativo da altura do triângulo desse objeto. Veja aqui o valor 50 da corda 5,5, 60, 40, 20, 10. Aqui forma 10 na verdade. Esse corte aqui, ó, de sobra entre 15 e 10 agora, entre 13 e 2 do sistema, nós temos expresso nesta estela egípcia, exatamente aqui nesses dois riscos menores do centro, aonde esta ponta da estela nada mais é do que esse triângulo aqui, 9 do sistema. Ela está aqui expressa também nesse botão central, ok? Então esses eram os domínios de leitura trigonométrica dos nossos antepassados egípcios e babilônicos, ao qual os gregos romanos compreendiam Parmênides corrompendo, Aristóteles corrompendo e Zenão e Sócrates contra a corrupção e futuramente Jesus Cristo e os seus discípulos. Isso é de suma importância compreender. Por isso a verdade vos libertará. Compreendendo então esta relação de leitura do signo, nessa estela paleta de Zer da antiguidade. E por isso que em O Capital de Marx, não comunista, ok? Ele diz que o Capital, ele não nega o Capital, para quem realmente leu o Capital e com o entendimento desse objeto arqueológico. Primeiro que Marx diz que ele é hegeliano, e Hegel, essa linhagem de Hegel, Descartes, da Academia de Mersenne, ao qual você vai entender em minha obra Razão, Ciência e Espírito, eu vou deixar o link aqui, você lê pelos e-books da Amazon. A linhagem de Hegel e etc e tal, ela é clássica, tem relação com Galileu, Descartes, Sir Isaac Newton, Kant, etc., resgatando essa arqueologia e automaticamente de Jesus. Então Marx se declara dessa linhagem clássica em O Capital e ao mesmo tempo ele explica, ele não nega o Capital, ele diz que o Capital sempre vai existir na história dialética. E por isso que é importante entender o Capital na arqueologia e nos nossos antepassados. E aqui nessa paleta de Zer, então, nós temos então a expressão do problema da distributiva do trabalho desse capital entre um povo que está sendo escravizado. Veja que aqui nós temos o valor 5 por 6 do sistema do signo arqueológico. E aqui, nessas escadas e tudo mais, nestas
pictografias, os valores de cortes que são importantes a entender. E exatamente aqui nesse ponto da estela, nós temos o valor do entendimento da multiplicação no sistema de corda 1-2 do signo arqueológico. Veja que uma circunferência maior dentro de um plano forma agora uma circunferência menor idêntica a ela, gerando então o valor e a força de trabalho e consequentemente a sua distributiva dentro de um mercado. Ao qual essa paleta de Zer, ela vem reclamar aqui nesses dois hieróglifos esta forma de distributiva. Então, estes da paleta de Zer são aqueles que a gente pode dizer ser os filhos de Et que desejavam a terra que emana leite e mel contra Noé, que abençoa Javé e Jafé da corrupção deste verbo, ou das 7 cabeças da prostituição e 10 cidades, ao qual está descrita em Gênesis 5 e começa com o problema de Adão e Eva corrompendo o entendimento e o verbo obstruindo o fruto, que é o verbo, essa matema desta árvore. Compreendendo então que o sistema arqueológico ele possui 8 raios, uma dupla cartesiana sobre eles, nós então encontramos na própria arqueologia uma estrela da escrita pictográfica cuneiforme e que tinha relação com os tabletes de Ebla e os filhos de Et, os hititas, que descreve ao mesmo tempo o céu e Deus, e que tem 8 pontas ou as mesmas 8 pétalas da tal flor de lótus, que também foi mitologicamente corrompida em seu entendimento para se estruturar um universo em senso comum e guiar o homem como se quer nesse senso comum. Sempre, na verdade, um universo mistério, uma arqueologia mistério. E por isso que Apocalipse na Bíblia se reclama da Babilônia, que é mistério. A Babilônia se tornou mistério. Essa Babilônia que compreendia o signo arqueológico. Veja então que essa pictografia, essa expressão do signo arqueológico que nós compreendemos até aqui, e seus números fixos e que tem muita leitura, apenas essa expressão geométrica de uma dupla cartesiana, ela então se torna a escrita sumério-acádia miscigenada, procurando através dessa miscigenação esconder toda a sua verdade na arqueologia dos fatos. Esta escrita pré-suméria, por exemplo, já mostra então o uso dessa leitura de Ebla anterior à Suméria e Acádia, que é descrito esse problema da miscigenação na própria Bíblia, nas histórias de Nimrod e demais, e Noé contra os filhos de Et, de alguma forma, e entra a condição do entendimento de Zargão e tudo mais, o tal caolho, que tem essa representação de caçador, que é ao mesmo tempo próprio Nimrod, por assim dizer, que levanta a Torre de Babel, dividindo a letra, misturando toda essa letra para ocultar essa verdade na história e na arqueologia dos fatos. Então veja essa estrela, essa mesma estrela dos filhos de Et e de Ebla, descritos aqui, nessa estela pré-sumérica ainda não miscigenada, ou seja, ainda essa letra não totalmente modificada na estrutura, a nova estrutura cultural e de império sumério-acádia. Esse, por sinal, é sempre o jogo do poder destes homens em poder contra homens e na história da civilização do próprio homem. Voltando então à paleta de Zer, note a expressão dessa escada, por exemplo, no hieróglifo, e a expressão desta linha aqui, horizontal, com esses pauzinhos verticais aqui. Essa mesma expressão nós encontramos na escrita vinca. Veja aqui esses riscos e esses pauzinhos. Veja a mesma expressão da paleta de Zer nessa escrita vinca. Os vincas existiam antes dos sumérios acádios, antes da miscigenação, antes mesmo de Ebla, antes mesmo dos filhos de Et. E aqui em toda essa escrita conhecida por Hitler, temos na arqueologia então expressões em hieróglifos explicando o signo arqueológico. O que é importante entender aqui?
Veja que essa primeira imagem aqui nós temos 1, 2, 3, 4 pauzinhos unidos em uma linha horizontal, mas que em si mesmo formam 1, 2, 3 espaços. E essa forma perceptiva de leitura desse hieróglifo é a própria forma perceptiva e, na verdade, descritiva do sistema duplo uno do signo arqueológico. 5 por 6, 4 por 3 do arco de Arquimedes e assim vai. Estes, então, são os vincas da civilização. Isso mostra que o homem, diferente de fauna e flora na história da nossa civilização, nunca foi macaco, mas simplesmente estelar e caído de uma aliança estelar. Porque ele corrompe a si mesmo e ao próprio irmão quando na sua relação com o poder, infelizmente. Pois o santo grau, esse cálice, ele traz ao homem não só e apenas criacionismo, como poder para se desenvolver altíssimas tecnologias e qualquer arte, né, ou ciência teorética. O capital, por exemplo, ele é desenvolvido trigonometricamente, e eu digo capital mundial, através do entendimento desse sistema arqueológico. Mais imagens dos povos vincas. São esculturas, né, dos povos vincas. Nessa outra tabela, né, aqui também é suméria, nós temos o quê? Nós temos a expressão do candelabro ao lado da árvore ao mesmo tempo, que na verdade é o mesmo símbolo e que também é a botija, ok? Na verdade é tudo a mesma coisa, só que agora expressando pulsos diferentes da leitura pictográfica. Essa estela, essa pedra é maravilhosa. Ela tem um significado quase que completo do sistema do signo arqueológico. Note que a cada estrela aqui ela tem o valor de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15. Então essa árvore com cabeça, com chifre de vaca ao mesmo tempo, está querendo expressar a importância do entendimento da linha horizontal 5, 5, 10 do sistema do signo arqueológico. A relação da cabeça de vaca, dos chifres da cabeça de vaca, da árvore, são todas as relações expressivas do signo arqueológico. Por quê? Veja a cabeça de vaca aqui na haste superior do signo arqueológico. Aqui, ó, no valor 3 por 3, 6. Aqui tem a cabeça de vaca. E aqui uma haste vertical. E ao mesmo tempo é uma árvore, um candelabro e uma taça. Bom, os maias e os astecas também compreendiam o signo arqueológico, ao qual eles vão dar o nome, né, ao signo arqueológico de Hanubiku. E por isso que toda a sua escrita, de alguma forma, ela está sempre dentro de um módulo circunferencial. Essa imagem aqui, na verdade, ela está descrevendo uma relação de engrenagens, ok? Do sistema. Eles se importavam muito em analisar a Lua e o Sol, porque eles perceberam exatamente isso com base na leitura e entendimento do signo arqueológico, que é a própria taça carregada por Jesus Cristo. Note que nós temos um sistema duplo uno. 5 mais 5 é 10. E atado a um outro sistema, 6 mais 4 é 10. Veja que 5 mais 5, né, nessa separação modular, forma uma circunferência. E 6 mais 4, nessa mesma separação modular de ponto 10, na corda, forma uma assimetria ou mesmo uma elíptica. Então, para dar movimento a qualquer sistema, nós temos sempre uma plataforma simétrica para uma plataforma assimétrica, gerando então movimento no fenômeno em si mesmo. Isso vai ser explicado nas pirâmides do Egito, ao qual eu já vou demonstrar. O importante é entender o que aqui. 5 mais 5 é 10 e 5 menos 5 é nulo, é zero. E na condição alegórica de uma balança de Anubis,
nós temos, ao mesmo tempo que elementos idênticos se anulando em si mesmo, pois não há peso e medida a não ser a pureza do elemento em si mesmo, o que ele é, sem a relação de comparação de peso e medida. E por isso, aqui nesse sentido, é o valor de Deus central desse trono. Agora, se eu colocar sobre o sistema a corda vertical 6,4 e que é assimétrica, nós vamos perceber que 6 para 5 se ganha mais 1 e que 4 para 5 se perde menos 1. Então a relação aqui nós podemos chamar da tal régua de Midas. A relação de 6 e 4 para 5 e 5 agora é sempre o ganho e a perda de mais 1, formando então o pulso e movimento na corda contínua infinita, que é o segundo axioma, é o segundo e terceiro axioma de Euclides, da reta infinita, né, e contínua, ok? Mas dependente de um sistema agora duplo uno do arco. Então esse entendimento perceptivo da coisa é o que faz desenvolver altas tecnologias, quando entendemos então o nosso próprio universo no seu sentido tempo-espacial. Não apenas os babilônicos, mas os egípcios também compreendiam esse sistema. E por quê? Perceba o sistema duplo uno na estrutura de construção da pirâmide eterna e que não se desmorona, exatamente por causa desta compreensão modular da coisa. Veja que toda a câmara do rei nas pirâmides nunca está exatamente abaixo da ponta do equilátero da pirâmide, por assim dizer, da sua estrutura externa, formando agora internamente um escaleno. Olha o escaleno a partir da câmara do rei, internamente dentro do corpo equilátero. E exatamente essa rampa do escaleno, da importância dessa câmara do rei do sistema, da pirâmide na sua estrutura arquitetônica, é o que a mantém em pé sem cair e praticamente eterna no tempo e espaço. Então esse sistema de entendimento duplo uno e modular é de suma importância para desenvolver até arquiteturas. Então nós temos aqui um problema. O ocultamento dessa verdade na história dialética e pelo próprio homem para se manter no poder e em poder, sobrepujando seu próprio irmão, que de alguma forma são as críticas bíblicas, e que este manuscrito nada mais é do que puramente eleata, não parmênico, faz com que, através da construção do senso comum, nós então agora nos deparemos com esses tipos de aberrações culturais. Pois, sendo então a extensão da cabeça a aquisição de sabedoria, e entendendo este objeto arqueológico e o seu verbo, e a relação da ampliação da sabedoria, e que a extensão, o aumento da capacidade de se pensar, alegoricamente relacionado a uma extensão da cabeça, do cérebro, por assim dizer, nós temos então, pela vontade do homem em ocultar esse objeto arqueológico e a qualquer custo para se manter no poder contra o seu próprio irmão, e que por sinal são as reclamações do manuscrito bíblico sobre o corrompimento da verdade, nada mais que a verdade, estas aberrações culturais. Pois agora se acredita que fisicamente, estendendo o seu cérebro, você tem conexão com os antepassados e, de alguma forma, se destaca de uma sociedade com sabedoria. Parabéns! Você concluiu a sua primeira aula do módulo 1 do curso 1 de Euclides, proposição 1 a 6. Nós falamos sobre o santo grau, o signo que é arqueológico e possui em si um verbo, uma matema, um padrão. Seja bem-vindo e até a próxima aula sobre a proposição 1 de Euclides em elementos.